Você por acaso já dirigiu ou estava no carro com alguém dirigindo tentando chegar em algum lugar antes do celular com GPS ou Google Maps ou Waze ou outro aplicativo de navegação? Se você mora em uma cidade grande e nunca fez isso, experimenta não usar o celular para tentar chegar em um destino desconhecido pelo menos uma vez. Sai de casa tentando chegar em um endereço ou, pior ainda, seguindo uma referência vaga como o restaurante X ou o bar Y, sem saber exatamente como isso fica. Eu carreguei por muitos anos o guia Mapograph de São Paulo debaixo do banco do Uno Mille da Paloma, e era uma aventura perto de hoje. Procura o nome da rua, chega na página tal, descobre quais páginas que conectam com ela, acha uma avenida próxima que é importante para tentar chegar até essa avenida e vai. Aí chega lá perto, tem que parar no posto para perguntar se aquele é o caminho mesmo, torcer para as placas de sinalização ajudarem, encosta o carro para ler de novo o mapa. Chegou até num ponto que eu estava tão acostumado a fazer isso que quando a gente foi passar uns dias no Rio de Janeiro, eu também tentei usar um mapa do tipo, só que aí eu acabava entrando nas ruas erradas várias vezes porque o mapa de lá tinha uma escala diferente da que eu estava acostumado a seguir. E isso porque tinha mapa. Ir para uma cidade nova sem conhecer nada, como aconteceu quando a gente se mudou para Bauru por um tempo, era pedir para se perder direto e qualquer ida para qualquer lugar levava muito mais tempo do que precisaria por causa da confusão. E pior ainda se precisasse pegar ônibus. Aí vai lá, pergunta para o motorista se o ônibus passa no lugar, descobre que é outra linha, pega outra linha, pede para o cobrador avisar quando está chegando, aí o cobrador esquece de avisar, você perde o ponto, sai andando, já viu. Ter o genoma humano sequenciado e publicado é mais ou menos a diferença entre navegar na raça, pedindo referência do lugar que você quer conhecer, tentando chegar lá, descobrindo a vizinhança, até conseguir chegar na região que você procura, e depois do genoma, navegar com o mapa ou com o celular, sabendo tudo o que a gente precisa. É o tipo de informação que depois que a gente passa a ter, muda tanto o que nós sabemos que é até difícil de lembrar como era antes. E é o tipo de informação que precisou de um esforço descomunal e de uma ação coletiva de ciência mundial. Foi um esforço mais ou menos como o programa Apollo que nos levou a dar os primeiros passos na Lua. Um projeto daqueles que mobiliza muitos profissionais de uma área que precisa inovar e desenvolver todo um campo de conhecimento para acontecer e que no caso do genoma, agora, depois de completar 21 anos do primeiro rascunho de um genoma humano publicado, está um pouco mais perto de terminar. O projeto Genoma Humano começou lá em 1990 como uma iniciativa para mapear o nosso DNA. É um projeto com investimento público, principalmente do governo americano, com 3 bilhões de dólares. Naquela época, era bem mais complicado de sequenciar o DNA, isso é, ler a ordem das letrinhas que guardam a informação dentro das nossas células. O nosso genoma tem bilhões dessas letras, só que o primeiro genoma sequenciado, que foi de um vírus de bactérias chamado FIX174, tinha menos de 5.500 delas. Imagina o salto que a gente não precisou dar para sair de 5.000 letras para bilhões delas. E como o programa Apollo, que dependeu de avanços tecnológicos, o projeto Genoma se tornou viável com o desenvolvimento de uma nova tecnologia, que é o PCR, ou a reação de polimerase em cadeia, que é uma forma de aquecer várias vezes o DNA com reagentes que duplicam ele a cada reação, o que faz ele ficar muito mais detectável. Tanto que a gente usa ainda o PCR para diagnosticar vários vírus, como tem sido o caso da pandemia de 2020. O projeto do genoma humano pode lembrar a corrida espacial em mais sentidos também. Conforme ele foi sendo desenvolvido e avançando, a tecnologia de sequenciamento avançou tanto junto que ela foi ficando bem mais completa e bem mais barata. De 5.000 letras sequenciadas em 79, nós saltamos para o primeiro genoma de uma bactéria em 1995 com quase 2 milhões de letras e em seguida para o primeiro genoma de um fungo com 12 milhões delas. Seria o equivalente ao programa Apollo ter terminado com um foguete custando o mesmo que um carro popular, por exemplo, e com a humanidade visitando planetas constantemente, com muito mais tecnologia mais acessível. Só que o custo de um foguete é bem menos flexível. Já no caso do projeto Genoma, o avanço foi tão rápido e o custo do sequenciamento caiu tanto no processo que em 1998 um projeto concorrente começou com a Celera Genomics, que foi uma empresa privada que também queria sequenciar o genoma humano, só que pensando nas possibilidades comerciais de uso dessa informação. O que acabou dando ruim depois quando o governo dos Estados Unidos decidiu que as sequências dos nossos genes não são patenteáveis. Mesmo começando bem depois,
com um orçamento menor e com menos mão de obra, como eles usaram um método recente de sequenciamento para o período, as duas iniciativas terminaram praticamente empatadas em fevereiro de 2001, com um dia de diferença. Isso é, terminaram como era possível na época, com por volta de 85% do nosso DNA sequenciado, porque tem bastante coisa além dos genes que ficou de fora. Foi quando a gente descobriu que temos quase 20 mil genes fazendo as funções do nosso corpo, mas como o nosso genoma tem regiões muito repetitivas, as técnicas da época não podiam resolver todas as pontas. Imagina, por exemplo, tentar montar um quebra-cabeças com peças iguais de uma mesma cor e o pior ainda, sem saber quantas peças ele realmente tem. Fica difícil de encaixar isso tudo. Por isso, até na época, já se dizia que era o primeiro rascunho do genoma humano. Rascunho ou não, isso foi o suficiente para a gente poder avançar o nosso conhecimento em muitas áreas. Para a gente poder entender o que se passa com o nosso DNA, nós precisamos desse tipo de mapa contando quais genes ficam onde. Se você encontrou um trechinho do genoma que parece ajudar ou atrapalhar em uma condição de saúde, é importante saber o que esse trecho pode fazer. E esse é um dos papéis de se ter um genoma humano de referência. É como ter um mapa de qual informação está no nosso DNA, onde ela está por lá e o que ela pode fazer. E é aqui que outra diferença aparece em relação ao programa Apollo dos foguetes. O programa Apollo começou com a promessa de colocar as pessoas na Lua e conseguiu fazer isso depois de 11 anos a um custo de um pouco mais de 25 bilhões de dólares na época, mais ou menos 150 bilhões de dólares em 2020, levando em conta a inflação e o tamanho do orçamento do governo americano. Já o projeto Genoma Humano também entregou resultados em 11 anos e a um custo bem menor, só que uma promessa que foi muito propagada para poder conseguir o financiamento do projeto Genoma foi a de que ele traria a cura do câncer, e essa promessa não foi cumprida. A gente pisou na Lua, mas nós não temos hoje em dia a cura para todos os tipos de câncer. Só que esse projeto deu outros resultados em várias direções muito importantes. Em 2021, no aniversário de 20 anos desse feito do rascunho, foi estimado que mais de 1.600 doenças genéticas e mais de 7.000 produtos farmacêuticos aprovados ou experimentais e mais de 700.000 artigos científicos aproveitaram a informação do genoma humano. Desde 2001, nós sabemos quais são os alvos do nosso corpo em praticamente todos os medicamentos que foram desenvolvidos. Isso sem contar nas técnicas desenvolvidas e nas pessoas que foram formadas que continuam inovando em várias áreas da biologia e do estudo de humanos. E ainda hoje em dia o rascunho é muito relevante. Imagina, por exemplo, se você quiser saber por que tem algumas pessoas que ficam muito mal com a Covid, mesmo sem ter fatores de risco conhecidos. Se tiver alguma influência genética nessa diferença, e isso é bem provável, já que é o nosso DNA que tem a informação para fazer de tudo no nosso corpo, incluindo a nossa resposta imune, um caminho bem direto é o de comparar as pessoas que têm uma resposta imune parecida para descobrir se essas pessoas têm alguns trechos do DNA em comum. E foi com esse tipo de comparação que descobriram, por exemplo, que por volta de 1/5 dos casos de Covid grave entre idosos tinham uma explicação genética, como uma resposta imune que ataca o próprio corpo ao invés de atacar o vírus. E aí, sabendo disso, a gente já está num caminho bem mais próximo de desenvolver um tratamento que previne esse tipo de reação, além das vacinas, claro. E conforme a tecnologia de sequenciamento dos genomas continuou avançando, ficando mais barata e mais completa, o nosso conhecimento foi junto. O projeto Genoma Humano levou 10 anos para sequenciar o genoma de uma pessoa. Já em 2008 começou o projeto de 1.000 genomas, que já tinha mais de 1.000 genomas sequenciados 4 anos depois. Nós saímos de 3 bilhões de letras sequenciadas em 10 anos para 1.000 vezes isso em 4 anos. E mesmo assim, a versão mais atual do nosso genoma humano, até pouco tempo atrás, era de 2013 e só 92% completa. E eu digo era porque um outro grupo de colaboração entre cientistas publicou no final de março de 2022 o nosso genoma completo de ponta a ponta, com mais de 3 bilhões de letrinhas e 19.969 genes conhecidos. A gente está com o mapa quase completo. Agora podemos mapear ainda mais funções e mais doenças e entender melhor como as células se dividem no nosso corpo e como regulam a multiplicação delas e bem mais.
A ciência tem muito dessas. Cada vez que a gente consegue responder uma pergunta ou cada vez que nós desenvolvemos um novo método que nos dá novas respostas, a gente acaba descobrindo ainda mais pontas soltas e ainda mais questões para responder. E ao mesmo tempo, o que antes era um desafio enorme, uma barreira que demandava anos de trabalho e o trabalho de milhares de pessoas, hoje em dia, sem brincadeira, é um processo que pode ser completado em poucos dias e a um custo muito mais acessível. E ainda bem, porque a gente ainda tem muito o que descobrir. Mesmo a sequência mais recente do genoma humano não deu conta de tudo o que tem no cromossomo Y, que é o cromossomo que faz os machos entre os mamíferos. E a gente também ainda quer descobrir quais são os trechos do DNA que são usados quando e onde, o que eles fazem, como interagem, como são modificados ao longo da nossa vida e por aí vai. E aproveitando o tema, a boa notícia é que com a evolução da tecnologia e a diminuição de custo de sequenciamento de DNA, hoje é muito mais fácil de descobrir o que o nosso próprio DNA diz e qualquer pessoa pode descobrir mais sobre a história da sua família e sobre o seu risco de desenvolver doenças genéticas com o Meu DNA. O Meu DNA é uma empresa brasileira que tem como objetivo democratizar o acesso das pessoas as suas informações genéticas. E o Meu DNA tem o Meu DNA Origens, que é o teste de ancestralidade que vai comparar o seu DNA com o de 88 populações espalhadas pelo mundo para saber quais delas fazem parte da história da sua família de 5 a 8 gerações atrás, o que é o equivalente aos tataravós dos seus bisavós. E tem o Meu DNA Saúde, que é um teste que vai checar a sua predisposição a desenvolver vários tipos de câncer e outras doenças como hemocromatose e colesterol alto, o que é uma oportunidade de você se informar e se prevenir dessas doenças antes mesmo de ter sintomas, junto com uma médica ou com um médico, por exemplo. E o que eu sempre recomendo por aqui no canal é o Meu DNA Premium, porque ele vai ter o melhor custo-benefício. Porque junta dois testes genéticos, o Meu DNA Origens e o Meu DNA Saúde, em um teste só. E vocês sabem que o Meu DNA sempre pensa em quem nos acompanha por aqui, então esse mês não vai ser diferente. Eles prepararam um valor especial para todos os testes genéticos, é só usar o código ATILA na hora de finalizar a compra, que você vai ter descontos de 15% até 35% no site, vai ter teste que sai até R$400 mais barato, e é a sua chance de descobrir o que o seu DNA diz sobre você, então aproveita. Agora, se você quer descobrir o que a ciência fala sobre a gente, sobre o mundo, sobre o universo e muito mais, aproveita, se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos e vamos continuar conversando.